Deus ama todos do mesmo jeito. Que frase bonita, não é? Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Seja muito bem-vindo ao canal O Foco é o Texto. Aqui nós tratamos de diversos temas teológicos com seriedade, a fim de entendermos alguns assuntos polêmicos, assuntos difíceis, à luz da palavra de Deus. No vídeo de hoje, vamos analisar essa frase tão popular. Será que ela é realmente bíblica ou é mais uma distorção teológica? É importante dizer que o propósito deste vídeo e do nosso canal é sempre analisar esses temas à luz da palavra de Deus, e não o que eu acho, o que eu penso, ou até mesmo o que eu gostaria que fosse. Afinal, o foco é o texto. O que vamos tratar aqui hoje pode mudar a forma como você enxerga o amor de Deus. Uma verdade inegável que a palavra de Deus nos mostra é sobre o amor de Deus. Sim, Deus é amor. João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. E de forma mais profunda, para falar a respeito de quem Deus é, ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia Sagrada deve ser estudada num todo. Ou seja, nós não podemos pegar apenas uma verdade sobre Deus e não considerar outras verdades sobre ele. Desse modo, a Bíblia apresenta que, de fato, Deus é amor, mas mostra também Deus se irando, a sua indignação, o ódio santo de Deus. Várias passagens na Bíblia diz que Deus odeia. A fim de entendermos um pouco mais sobre isso, veremos 3 tipos de expressões do amor de Deus em diferentes situações. A Bíblia apresenta, por exemplo, o amor benevolente de Deus. Em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir do verso 43 em diante, fala a respeito do comportamento dos cristãos no que diz respeito ao amor ao próximo. E lá ele diz que o amor de Deus alcança essas pessoas no que diz respeito à sua providência, ou seja, o sol, a chuva, vem para os ímpios, para os justos, para os injustos, para os crentes, para os incrédulos, vem para toda a humanidade, toda a criação. O Salmo 145, verso 9, também diz que o Senhor é bom para com todos. Até mesmo os animais são alvos do amor de Deus no que diz respeito à sua providência, ao seu cuidado, à sua misericórdia e graça. Mas lembre-se, esse amor é real, mas não é salvador. A Bíblia também fala a respeito do ódio de Deus, que Deus odeia algumas pessoas. E quem são essas pessoas que Deus odeia, de acordo com o texto sagrado? Eu sei que esse termo ódio é um termo um tanto forte, mas lembre-se, não podemos conhecer a Deus apenas partes do que ele é, e sim num todo. Se Deus é amor, ele deve odiar aquilo que não é amor, aquilo que contraria o seu amor. Por exemplo, Deus ama crianças, então automaticamente ele deve odiar o aborto. Veja, Deus ama a justiça e tudo aquilo que não é justo, ele odeia. O Salmo 7, verso 11 diz que Deus é justo juiz e sente indignação todos os dias. Verso 12 ainda é dito no próprio Salmo 7 que se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Ele já preparou o seu arco flecha para ir de encontro com o pecador. A maior prova da justiça e do ódio santo de Deus nós podemos encontrar no próprio Evangelho. Quando Cristo assume a nossa culpa e coloca-se em lugar do pecador, Deus derrama a sua ira santa sobre o próprio Filho, Jesus Cristo. A Bíblia diz em Isaías 53 que ao Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar. Você teria condições de pensar em algo mais profundo do que a pessoa bendita de Jesus encarnada, o amor encarnado ali? Pois é, eu também não consigo imaginar, pensar algo mais profundo do que isso. Porque na verdade não existe. Por isso, queridos irmãos, que lá em Isaías 53 é dito: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Cristo assumiu o lugar do pecador e Deus derrama o seu ódio santo sobre a pessoa de Cristo. Desse modo, na teologia reformada, nós afirmamos que Deus não apenas odeia o pecado, mas o pecador também. Porque não dá para fazer a separação do pecado e o pecador. Deus não vai lançar apenas o pecado no inferno. Ele lançará o pecador também. Então, até agora, nós já vimos que, de fato, Deus ama todas as pessoas como criatura e ele demonstra esse amor, providenciando chuva, o ar que respiramos, a saúde, emprego, inteligência, uma série de questões assim que essas pessoas também são alvos do amor de Deus. Agora, Deus não ama todas as pessoas no que diz respeito ao amor eletivo, redentor. Esse amor, de acordo com a palavra de Deus, é somente para com os eleitos. Efésios capítulo 1, no verso 4 e 5, é muito claro no que diz respeito a isso. Diz assim o texto sagrado: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. No amor redentivo, salvífico, é impossível Deus amar a todos. Sabem por quê? Por conta da sua justiça. Deus satisfez a sua ira, a sua justiça, na bendita pessoa de Cristo. E todo aquele que está longe, está fora da arca da graça, que pertence a Cristo, de acordo com João capítulo 3, verso 36, diz que a ira de Deus, olha bem, a ira de Deus permanece sobre ele. Vocês podem pegar diversas passagens na Bíblia, vocês vão notar que o tratamento de Deus para com seus servos é muito diferente. É claro, isso é nítido, que o tratamento de Deus para com seus servos é diferente do tratamento para com os ímpios. Embora, como dito, ele cuida também dos ímpios, estende o seu amor providencial a essas pessoas. Mas no que diz respeito ao relacionamento, o ímpio não pode se relacionar com o Pai. Até porque em João capítulo 14, verso 6, um texto áureo conhecido das Escrituras, diz Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 14, verso 23 também, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o Pai o amará. Salmo 147, verso 11 também diz que Deus se agrada daqueles que o temem. 1 Coríntios capítulo 8, verso 3, o próprio apóstolo Paulo ali, falando a respeito desse relacionamento, diz: aquele que ama a Deus, esse é conhecido dele. Como não lembrar de homens, personagens bíblicos que ao lermos ficamos com uma inveja santa quando identificamos que eles tiveram um relacionamento íntimo, profundo com Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Enoque, que andou com Deus e Deus o levou para si. Dentre os próprios 12 discípulos, identificamos uns que tinham mais intimidade com Cristo, não é? Pedro, Tiago e João, por exemplo. E até mesmo entre este grupo, temos João, o discípulo amado. A grande pergunta que devemos fazer, meus irmãos, é: em qual desses grupos eu estou? Queira estar entre o segundo grupo, o amor eletivo de Deus. O amor que nenhuma condenação há para você. Nada pode te arrancar deste amor. Nem a peste, nem a tribulação, nem as adversidades, nem a profundidade, nem a altura, nem o porvir, nada poderá te arrebatar, te arrancar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que, ao evangelizar, não é correto sair por aí dizendo: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. No outro vídeo nós vamos ver o porquê que não é correto evangelizar dizendo: Jesus te ama e tem um plano para você. E a você, caro colega que está assistindo ao vídeo, eu quero dizer não as minhas palavras propriamente ditas, mas nada melhor que o próprio texto bíblico falar ao seu coração. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 7, é dito o seguinte:
Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Isso mostra que até o dia de hoje Deus estendeu a sua misericórdia para com você. Deus o chama ao arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho, para que você desfrute não apenas do amor providencial de Deus, não apenas de algumas felicidades aqui que o mundo pode proporcionar para você, mas do amor redentivo, para você desfrutar desse amor glorioso que é estar em Cristo Jesus. Não se engane nessas falácias que Deus ama todos e no final das contas tudo ficará bem. Não caia nessa, caro colega. A ira de Deus virá. Veja, Deus puniu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, esmagando-no numa cruz, para perdoar todos aqueles que creem. A Bíblia diz lá em João 3, que todos aqueles que creem não será condenado, mas o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, o julgamento virá. Com isso aqui eu não estou querendo te assustar. Estou apenas dizendo para você desfrutar do amor redentivo, o amor que nada deste mundo pode satisfazer o seu coração mais do que isso. O amor que nada deste mundo poderá preencher o vazio do seu coração. Somente Jesus Cristo poderá saciar a sua alma, aquilo que você tanto procura, aquilo que você tanto busca, seja num bem material, seja num relacionamento, seja neste mundo, só Jesus pode te oferecer. Então se arrependa de seus pecados e creia verdadeiramente no Evangelho de Jesus. E a você, meu caro irmão, que você desfrute cada vez mais deste amor poderoso de Cristo Jesus. Que você esteja ali entre aqueles que têm um relacionamento mais profundo com Deus. E neste relacionamento nós sabemos que podemos alcançar de forma gradual uma aproximação ainda maior para com nosso Deus. Que sejamos próximos dele, em amor, em comunhão, em obediência e reverência à sua palavra e ao serviço que nos foi dado para evangelizarmos este mundo e fazermos a sua obra. Muito bom! Neste vídeo, então, vimos que Deus ama de formas diferentes. Nós aprendemos que o amor de Deus é estendido a todas as pessoas no que diz respeito à sua providência, mas um amor mais profundo e seletivo, que é o amor somente para com seus eleitos, ou seja, aqueles que creem em Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus. Esses, de fato, segundo a Bíblia Sagrada, como vimos, são aqueles que Deus ama e nada pode substituir esse amor por ser glorioso, por ser grandioso. Se você chegou até o fim aqui, louvado seja Deus, compartilhe este vídeo com alguém, curta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, ajude este canal a crescer para propagarmos juntos a mensagem do Evangelho e chegarmos a locais, a lugares que a palavra de Deus ainda não chegou. Que Deus em Cristo te abençoe e te fortaleça, que nós sejamos luz neste mundo e sal nesta terra. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Deus abençoe.